o Brasil é o país do curto prazo. Então, uma preocupação minha é se a gente não subestima a capacidade de reeleição do Bolsonaro com algumas coisas. Ele fica municiando o auxílio emergencial, ele surfa numa onda de commodities que vai ter no mundo inteiro e, de repente, ele é reeleito com coisas tão simples. E a gente fazendo esse barulho, estardalhaço, enquanto isso ele vai comendo pelas bordas, ganhando eleitorado aqui e ali. Qual a pergunta? Oi? Qual é a pergunta? Essa é a pergunta, se ele está numa situação confortável, Bolsonaro, para ser reeleito. Eles entenderam a pergunta. Olha só, se acelerar o processo de vacinação, digamos até o fim do ano, você conseguir, se não zerar, mas pelo menos a grande maioria da população, e você tiver uma retomada econômica, que os economistas estão apontando, o Bolsonaro é um fortíssimo candidato à reeleição. Não tenha a menor sombra de dúvida. Tá? Agora, com relação ao tema Amazônia, Caio, me permite mais uma pitada nessa questão. O nosso passaporte para o futuro passa pela Amazônia. A Amazônia é 60% do nosso território e um vazio de poder. Tem 23 milhões de pessoas, 70% estão na cidade. Então, há um enorme vazio aí que, para poder se desenvolver, precisa de ter capital, Estado, investimento, fomento, regras e uma taxa interna de retorno para que o capital se interesse. Se o Brasil não cuida de construir isso, evidentemente que essas pressões vão continuar. E nós vamos ficar na situação que o Eduardo falou, que é a situação de pária. Agora, existem sinais positivos. Eu quero chamar a atenção para a Coalizão pela Amazônia, que reúne mais de 350 empresas e 3 dos maiores bancos do Brasil, o Itaú, o Bradesco e o Santander. Então, pela primeira vez em 2022, o tema Amazônia vai estar dentro da pauta e da agenda presidencial da disputa. Este é o momento de se aproveitar para poder ter um projeto para a Amazônia. O Brasil produziu a agricultura tropical mais produtiva do mundo, mas para isso criou a Embrapa, criou dentro do Banco do Brasil todo o financiamento da safra, massa crítica, tecnologia e, obviamente, atraiu capitais que se interessaram para produzir, por exemplo, no Cerrado. Se não acontecer alguma coisa semelhante a isso na Amazônia, nós não vamos sair dessa situação e nós vamos perder uma enorme oportunidade de produzirmos serviços ambientais que o mundo hoje todo está demandando. Isso fica absolutamente claro. Então, por isso é tão importante essa eleição de 2022. Não apenas em relação ao tema democracia, justiça, desigualdade, mas também em termos da questão central do mundo hoje, que é a questão ambiental e da crise climática. Você fez a pergunta também para o Eduardo, mas o tempo... Eduardo, seu tempo é curto. Eu acho, Caio, que esse ponto ele tem uma questão de relevância que é sempre importante a gente compreender. Qualquer candidato, né, que está no cargo tem uma vantagem competitiva enorme. São pouquíssimos os exemplos, por exemplo, aí nos Estados Unidos, por exemplo, que um candidato que buscava a reeleição não alcançou esse objetivo. E eu acho que no Brasil, como uma democracia ainda jovem, né, e com a questão da reeleição ser também ainda mais recente, a gente vai ter que testar esses pontos. Mas eu acho, volto a falar aqui algo que eu tenho comentado de um modo geral. Acho que essa antecipação do quadro eleitoral, ela não nos serve. A gente precisa trazer para o Brasil a discussão de projeto, a discussão de plano, a discussão de país. E ficar nessa discussão polarizada de quem vai ser, se vai ser fulano ou ciclano, eu acho que não ajuda a produzir resultados diferentes. A gente precisa, de fato, pensar no futuro. E tudo que a gente debateu hoje nesse programa remete a uma falta de planejamento e uma falta de perspectiva de futuro.